que eu me esqueça. Continua igual, Teca? Não. Diz que está baixo, eu já mexi aqui, não sei o que é, não. Tá. Então, sem problema. Eu te ouço, mas bem baixinho, né? Então, qualquer coisa, tu Vamos chama. ver sem o fone. Melhorou? Tá baixinho ainda. É engraçado, agora eu estou sem o fone, só com o computador. Está baixo, né? Uhum. E tu escuta a gente? Escuto. Ah. Escuto bem. Bom, qualquer coisa tu levanta a mão aí, qualquer coisa, né? Se eu não te ouvir, tu quiser falar. Tá, joia, pode deixar. Vamos lá, Estou então. tentando alguma configuração aqui, mas... Bom, hoje o nosso tema, então, é floração e maceração carbônica, né? No último encontro, acho que foi no último encontro que eu falei com vocês desse processo, que eu só citei, assim, um pouquinho. E eu acho que eles trazem bastante de algo assim, de uma leveza, né? A proposta de hoje, eu acho que esse convite à leveza, a trazer, a gente vai ver que tem a criança, né? O arquétipo da criança envolvido, então a inocência, a pureza, mas especialmente esse florescer mesmo, esse olhar mais puro, né? Para a nossa vida também. Então vamos lá. Vou iniciar aqui falando um pouquinho do arquétipo já, para não ficar tanto na teoria, e aí logo mais a gente entra no conteúdo técnico. Então, a floração, né? A floração é o nosso lado mais espontâneo, verdadeiro, a ingenuidade, a criança que habita dentro da gente, a postura de estar aberto perante a vida sem julgamentos, desbravando o mundo. Então, os aventureiros aí, eles têm muito, né, da criança, né, de se permitir ao novo, de não ter esse olhar, né, que aponta, porque quando a gente se aventura, a gente se depara com novidades. Muitas vezes novidades, né, nos tiram da nossa zona de conforto, nem sempre é só coisa boa, né? Então, mas a criança ela tem muito disso, né, de querer conhecer e desbravar. Tem o ímpeto de viver e nos lembra a importância de buscarmos dentro de nós mesmos a alegria e o otimismo necessários para iniciar novos projetos e planos de vida. É um convite a colorirmos nosso caminho e a todos ao nosso redor. Busque atividades lúdicas para alegrar sua criança. Como que você vai colorir a sua vida hoje? Né? Esse é o nosso convite aqui de hoje. Então, até na carta do oráculo, né, vocês conseguem ver aqui a criança com girassolzinho, quis colocar, né? Porque vocês sabem, né? Flor tem que ser o girassol. E aí aqui tem, né, um caderno, né, de desenho. Não sei se todos vocês quando eram crianças, vocês gostavam de desenhar? Tinha alguma atividade assim que vocês gostavam mais ou não era mais brincadeira? Como que era aí? Eu era mais de brincar. Brincar? É. Mais na rua mesmo, Teca? Na rua, Uhum. Eu sou do interior, né? Então é rua. É brincadeira de rua mesmo, moleque de rua. Uhum. Quem mais? Vocês, meninas? Eu brincava também muito na rua, sempre gostei bastante. E brincadeira que nem a Teca comentou, licença taco, bolinha de gude, vôlei, essas coisinhas aí. Ah, que legal. Amarelinhas, as atividades bem rueira mesmo. Uhum. A minha filha ama colorir. A É, gente, eu acho que
Eu não lembro assim muito. Eu vi pelos meus filhos como eles tiveram muito mais isso na escola, sabe? Essa parte de artes e colorir, desenvolver criatividade. E eles tinham que tinha livro semanal para ler, né? Então, aí tinha as fichas de leitura e assim, uma semana tipo de ficha, segunda semana era outras fichas. E uma era bem mais escrita e a outra tinha que representar através de desenhos, sabe? Então, até na parte de leitura, eles tinham que depois falar as impressões deles através de desenhos. Eu não tive isso na escola, gente, não, anos 80, né? Eu não fui Mais estimulada. brincadeira mesmo, assim. Eu não fui estimulada assim, não. Tanto que até hoje meu boneco é de palitinho. Eu já era dos desenhos também tinha esse projeto de livro no colégio, não de ter que representar assim através de desenho, mas eu mesmo era muito de desenhar, e eu acho que sim, que na minha geração tinha bastante estímulo, aula de artes, né, essas coisas assim, eu acho que ajudaram. Não, a gente tinha trabalho manual e aí era assim, era com tinta, depois mais velha, assim, tipo, segundo, que hoje é o Fundamental 2, né, lá pela 7ª, 8ª série, aí separavam as meninas dos meninos, e aí eles faziam marcenaria, carpintaria, e a gente fazia pintura em pano de louça, pintura em vidro, comida, livro de... Aí, quando era culinária, tinha que fazer o caderno de culinária, né, de receitas, mas tudo desenvolvido já com 14 anos, assim. Então já era mais, não, nem sei se era 13, 14, 12, 13, 14, mas não criancinha, assim, sabe? Onde tu consegue imaginar mais longe, né? Porque mais velha, assim, eu me lembro, eu tinha muita insegurança de fazer mal feito, sabe? Então tinha que ter... Que aí já tinha brotado já o medo, o julgamento, né, as pressões externas, né? Que quando a gente é pequenininho que a gente não tem, né, isso, mas depois a gente já começa a conviver aí nos círculos, já. Deixa eu ver, a Teca acho que comentou aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. É por isso que não sei riscar de régua até hoje. Teca. Mas isso faz muita diferença, né? O estímulo que a gente recebe. E vocês sentem falta, assim, acham que tem a ver, vocês se sentem criativas hoje ou vocês se sentem com bloqueio criativo? Para isso, eu tenho bloqueio. Se for para escrever e para falar, eu sei. Agora, para desenhar, para colorir, para combinar, é difícil para mim. Eu me agradar do resultado, sabe? Então, se tiver que falar e escrever, pode deixar comigo. Agora, desenhar, talvez até isso tenha... Será que isso tem a ver com a minha dificuldade com o computador, assim? É que computador é mais a tecnologia mesmo, né? Eu vejo assim que acho que não tem tanto a ver assim, a questão da criatividade com a tecnologia, né? Mas também tem a ver com a questão do se permitir ao novo, né? Então a tecnologia ela tem muito disso, né? Da gente é o desconhecido, é algo que a gente não tem domínio, né? A Jana aí que é das artes. Oi, meninas! Oi, Jana! Saudade de vocês! Entrei só para dar um oi, porque eu não vou poder participar. Tá gravando, Carol? Tô gravando. Então depois eu faço a lição de casa que eu assisto, viu? Só que hoje eu não vou poder. Que pena.
Então tá, Eu tô estamos com falando saudade de de você. criatividade aqui da criança. Tu ia contribuir um monte aí, ó. De criatividade? De artes, que hoje é Como? floração. Sim, que hoje é a floração, então é o arquétipo da criança. Ah, que legal. Uhum. Bem legal. Viu, Carol? Eu fiz 2 perguntas hoje lá na tua carta lá do Insta, no tarô. Ah, sim. E as duas perguntas saíram com a mesma carta. É? E era a irmã Irmã Videira. Vidinha Irmã e Videira. irmã Videira. Daí, agora eu estou ainda refletindo para ver qual que é a mensagem. Uhum. É muito da sororidade aqui do coletivo, né, Irmã Videira? Então, eu achei bem interessante, de acordo com o meu pensamento, assim. Tomara que dê certo, que eu quero que aconteça. Meninas, saudade, um beijo. Passei só para dar um oizinho, que o meu marido estava viajando, fazia um mês que a gente não se via. Daí agora ele está aqui, eu vou dar uma atenção para ele, que amanhã ele vai viajar. É por um bom motivo. Beijo. Aproveita, um beijo. Bom, gente, o arquétipo da criança, para nós mulheres, ele está relacionado à lua crescente, né? Então, é fase de expansão, né? Fase de crescimento mesmo. É uma fase que, se a gente para analisar, né? A luz do sol, ela volta a iluminar a lua, né? Então, sai lá da lua nova, né? Que estava tudo escuro, que era anciã, e começa a iluminar. Então, as noites, elas começam a ficar cada vez mais iluminadas. Tem alguém ali que tá... Olha, gente, hoje eu até postei, né? Olha isso, se eu posso com isso. Tá lá no Bebê Conforto. Tá desesperado, tentando se acomodar lá, ó. Tá lá girando. Eu vou deixar, porque senão ele vai atacar as coisas aqui que ele quer atenção. Né, rapaz? Então, é o momento da gente começar a agir, né? A gente estava lá na dormência, que foi tema do nosso último encontro, resguardada, né? Pensando, se preparando para o próximo ciclo. E aí, agora, o convite é partir para a ação, né? Então, momento de começar realmente a levar, né, nossos planos para o mundo. Tudo que a gente já pensou, já refletiu, agora é a hora de botar para o mundo. Então, aqui, né, a nossa psique sai daquele lado sombrio dos julgamentos que estavam, né, regidos pelo inconsciente, e passa a acessar lugares mais criativos e solares. Então, a nossa criança, ela aflora, traz esse ímpeto, curiosidade, movimento, energia do desbravar. Só que, se a gente está com a nossa criança ferida, a gente não floresce. Então, a gente fica ali num vitimismo, né? Precisando de atenção, né? A falta de amadurecimento, a gente não faz o que tem que ser feito, aí fica enrolando. Tem tudo isso, né? Se a nossa criança, ela tá precisando de ajuda. Então, a gente pode ficar na zona do medo mesmo, né? Então, é um momento que a gente tem que ver se a gente está fazendo com facilidade, partindo para ação, né? Senão, a gente tem que cuidar dessa criança. E aí, entrando, então, no ciclo da videira, né? O processo de floração, a gente tem a foto aqui em cima, ele vem ali mais ou menos 8 semanas, né? No início da germinação. Então, depois que brotou, né? 8 semanas mais ou menos, a gente vai ter as flores, tá? Aqui, se vocês verem, essa aqui que é a flor da videira. É bem delicadinha. Aqui tem só uma partezinha, né? Mas a gente vai ver ali as fotos mais à frente.
que é como se fossem uns mini cachinhos, né? Que até fiz um post uma vez falando disso, que a gente olha e acha que é mini cachinho. Eu também, quando vi pela primeira vez, achei que fosse, mas na verdade eram as flores ainda fechadinhas, né? Que aí depois elas se abrem e aí fica assim assim, né? Com essa aparência. Olha, a Teca não tem muito perfume, não. Sinceramente, assim, a gente passa pelo vinhedo, não sente perfume. A gente está acostumado a ver os cítricos, né, que são tão perfumados. A videira eu não notei, não. E olha que eu sou dos cheiros, né? Então não tenho nenhuma memória assim de cheiro. Ela é sensível então à geada e à chuva, né? E nesse momento, sim, é muito crítico se vier uma geada, né? Porque ela é super delicada, né? E tá aqui um processo que a floração ela vem antes, né? De se formar o fruto, né? Então, se a gente tem uma geada aqui nesse momento que ataca as flores, que destrói, compromete toda a produção. Então, é um momento de muito cuidado, muita atenção. Tem uma doença também que ela vem aqui nesse momento, que é o míldio, que é uma doença bem comum aqui na nossa região, então também é um ponto de cuidado, né? Ela está muito vulnerável, a gente fica aí com atenção, aí tem tratamentos, né, feitos nesse período do vinhedo, do ciclo da videira. Eu não estou vendo vocês, aí qualquer coisa que vocês quiserem falar, tá? Vocês podem me chamar aí. Ela é beneficiada, então, pela temperatura de pelo menos 15 graus. O ideal é ao redor de 20 graus, né? Então, nada de muito frio. E pela quantidade de horas de luz durante o dia, tá? Aí depois, né, sim, vai vir a formação das frutas. As flores, né, os cachos, cada flor fecundada se desenvolve uma uva, mas a gente vai ver aqui no próximo slide. A quantidade de uva, né, de um cacho varia de acordo com a variedade, com as condições climáticas, com o solo, com o manejo, tá? Então a gente sabe que aqui na videira, né, cada variedade tem um perfil diferente, vai dar um fruto com características diferentes, tudo isso. Né? Então, aqui embaixo eu coloquei até a arte do post que eu tinha feito, para vocês verem melhor. Tá pequenininho aqui, mas depois vocês podem ver no Insta também, dá para ver melhor aqui que eu botei mesmo toda a anatomiazinha da flor. Então, o que a gente tinha visto lá que era... aqui, se vocês olharem, como se fosse... tem umas bolinhas, né? Fechadas, daqui se abre e saem essas hastezinhas, né? Então, vamos lá. Essa partezinha fechada, ó, é aqui, como a gente está olhando aqui. Aqui dá para ver melhor, né? Então, é o calíptica que a gente chama, né? Ela se abre, aí as hastezinhas são os estames, né? E tem aqui o pistilo também, que é a parte... Sim, deixa eu ver a pontinha mesmo aqui dessa bolinha. Antes de se abrir, ela parece mesmo um cachinho de uva. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, no fundo da foto, parece um mini cachinho. Então, a gente olha e acha que já é o fruto, mas ainda não é, tá? Depois vai abrir ainda a flor aqui, e aí depois é que vem os grãozinhos, aí vem fica meio que no tamanho de uma ervilhazinha, que a gente diz, grão-ervilha. Então, a flor da videira, ela normalmente ela é hermafrodita, né? Ela tem os dois órgãos, né? Mas tem masculino e feminino, tá? Então, o masculino é o estame, que é esse compridinho, né? E os femininos aqui são o calíptica. As pétalas da corola, né, unidas no topo, desprendem-se na base pouco tempo depois da formação,
formando um capuz, né, que cai empurrado pelos estames. Aí o pólen fica disponível para fertilizar, né? Então, aí acontece a fertilização nela mesma, né? Uma vez conseguida a fertilização, os óvulos formam as grainhas. E as paredes do ovário incham, formando a polpa e a película do bago de uva. O tipo e o grau de fertilização dependem da casta e do clima. A gente tem variedades, por exemplo, que tem só os órgãos masculinos e outras que tem só o feminino. Mas é raro, tá? A maioria tem feminino e masculino. E aí, quando tem, assim, essas variedades que, né, só tem um ou outro, aí a gente tem que deixar no vinhedo meio que junto, né, com variedades diferentes para poder acontecer ali a polinização. A chuva é o grande receio dos viticultores, né? Não só por baixar a temperatura ideal da fertilização, que é de 20 a 25 graus, mas como por arrastar consigo grande parte do pólen disponível. A polinização da flor nem sempre é seguida pela fertilização do óvulo. Então aqui eu coloquei, né, que na verdade o que a gente vê são as flores da videira, e futuramente sim se tornarão os frutos. Então a floração ocorre quando o calíptra se abre, né, e expõe os estames e o pistilo, aí eles se encontram. Normalmente ocorre de 6 a 8 semanas após a brotação, dependendo das condições climáticas, e dura normalmente ao redor de 2 semanas. Se a gente tem algum problema, né, nesse momento de floração, a gente pode ter problemas como bago pequeno, por exemplo, né? E aí o que acontece? Depois o grão ele até atinge a maturidade, mas pode ter problema de cacho frouxo, de pouca produção, né? E também tem um outro fenômeno que é o desavinho, que pode atingir a vinha nessa fase. Deve-se à queda da flor ou dos frutos jovens antes ou depois da floração, causada por desequilíbrios vegetativos, doenças ou aspectos climáticos, né? Como eu falei com vocês, também tem a questão do míldio, né? Se ataca ali. O míldio ele é como um mofo mesmo, né? Um mofo branco. E aí, se ele ataca a flor, também pode cair, né? A própria flor cai, né? Não ocorre nem a frutificação, ou também pode ter essa frutificação comprometida, assim, né? Então, se desenvolver de forma irregular. E se tudo correr bem, cerca de 30% das flores iniciais são fertilizadas. E o jovem fruto começa a crescer e inchar, guardando e assimilando clorofila e enriquecendo-se em ácidos. Ao mesmo tempo, fica exposto ao ataque de parasitas e fungos, né, como o mildio ou ilídio. Isso, né, vai continuar ali durante o ciclo. Algumas semanas depois, mais ou menos, metade do seu tamanho final para de crescer e é a vez dos engastos se desenvolverem, né? E aí, depois vem a virada de cor, que aqui diz o pintor que é o momento do amadurecimento do fruto, né? Quando ele começa a ganhar cor e tal. Então aqui a gente consegue ver já houve a frutificação. Vocês veem que é bem diferente aqui o formato, né? A disposição daqueles mini caixinhos que a gente tinha visto antes. Aqui já o grãozinho ervilha, parece mesmo uma ervilhazinha, vocês veem, né? Maceração carbônica. Então, a gente falou do vinhedo, né? De uma etapa ali no vinhedo, que é uma etapa crucial, né? A floração é um momento assim, porque o ciclo da videira, ele não tem tantas fases assim que demandam muita atenção, né? E até muito cuidado do viticultor. Tem algumas fases que demandam mais. A floração é uma fase que demanda bastante cuidado e atenção, né? Então o viticultor ele está sempre no vinhedo, caminhando, observando e vendo
como está acontecendo aí, né, essa floração. E eu acho que para a gente também, né, é bacana a gente pensar nisso, que é um momento que se a gente passa despercebido, não olha, depois a gente vai ver ali a questão da libido, né, que é um momento da gente se permitir sentir prazer, se aventurar, tudo isso, né? E se a gente não dá atenção, se a gente fica no automático lá, se a gente poda a nossa criança, quando a gente vê, a vida perdeu o sabor, né? Bem assim. Então, é um momento que a gente precisa olhar e que muitas vezes a gente negligencia, né? Então, depois do processo aqui de maceração carbônica, eu entro mais um pouquinho nisso, para a gente refletir na nossa vida. Deixa eu ver aqui. Quanto mais flores, mais uvas no cacho? Sim, Teca. Uhum. Quanto mais flores, mais uvas no cacho. E aí isso aí vai variar também de variedade para variedade, né? Então agora a gente vai falar de processo de vinificação, né? Sair dos vinhedos e para a cantina, né? Para a vinícola. Então, maceração carbônica. Eu tinha falado com vocês no outro encontro, né, sobre esse processo. Não sei se vocês já todos ouviram falar nisso. Às vezes não vem assim escrito, né, no rótulo. É algo que a gente fica sabendo. Alguns produtores aí vão divulgar. Tem alguns vinhos que são clássicos, né, por passarem por esse processo, mas muitas vezes a gente toma vinho aí e nem sabe que passou por esse processo. Vocês já tinham conhecimento, ouvido falar de maceração carbônica? Não. Não é muito comum mesmo. Então. Se ela não é carbônica, ela é o quê? Aí a gente tem as macerações convencionais. A gente não chama de... na verdade, só maceração mesmo. Eu uso o termo, né? Eu acho que eu já vi em ficha técnica, mas não fui atrás disso. Uhum. A Teca falou que já, mas também não sabe o que é. Tá. Que a gente tem o processo de maceração, né? Vamos entender primeiro o que é a maceração. Eu gosto de fazer a analogia com o chá, né? Quando a gente deixa o sachêzinho de chá lá de molho de molho é ótimo, na água, né? O que a gente está fazendo? É o processo de maceração. A gente está extraindo, né, os compostos aromáticos, a cor, né, os gustativos, então o tanino, que o chá também, né, dependendo aí se é chá preto, chá verde, também tem tanino. Quanto mais tempo a gente deixa o sachê imerso, né, ou as ervas imersas na água, mais a gente extrai. Né? Então, a água que era pura ali, ela ganha as propriedades daquilo que a gente está deixando em contato. Então, a maceração no vinho é a mesma coisa. É aquela troca sólido-líquido. Né? O processo, então, quando a gente deixa o líquido, o suco da uva, né, o mosto, o que está na polpa, em contato com a casca. Né? Porque a gente sabe aí toda a riqueza da uva está na casca. Então, a gente tem ali, quanto mais tempo esse líquido fica em contato com a casca, mais ele vai extrair. Em termos de polifenóis, antocianinas, então, cor, aroma, tanino, então, né, amargor, né, dependendo. Então, esse é o processo de maceração em si. Né? Aí, por exemplo, é um processo que a gente usa para vinhos tintos, vinhos rosés, vinhos tintos, né? Então, o vinho é mais complexo. Assim, Teca, um vinho de guarda, por exemplo, né, ele sempre vai ter uma maceração mais longa mesmo. Né? Os vinhos jovens têm macerações mais curtas. E até se a gente pensa nos rosés, por exemplo, né, quanto mais clarinho, o rosé de Provence, ele é feito quase que como um vinho branco. Tem bem pouquinho contato ali, né, quase nulo com as cascas.
e aí aqueles rosés mais intensos, eles têm mais contato, né? Então, sim, tem isso, só que tem que ser também um processo, tem que cuidar com o que a gente deixa em contato, porque, por exemplo, essa parte aqui, né, do cabinho, do engaço, ela traz amargor, tanino verde. Então, se eu faço uma maceração e que eu deixo essa parte verde aqui em contato, né, eu vou estar extraindo coisas que não são bacanas, né, taninos verdes que não vão melhorar depois com o tempo. Então, normalmente, né, a gente tenta colocar aqui mesmo só as cascas sem essa parte, né, essa parte verde, digamos, né, da uva. Isso é maceração convencional. Então, na maceração convencional, o que eu faço? Eu vou receber a minha uva, eu vou esmagar ela, né? Esmago todo o cacho inteiro, né? E aí eu tenho lá, vai sair o líquido junto com aquelas cascas esmagadas. Né? Aí vai através da mangueira para o tanque, tudo aquilo. E aí eu deixo em contato, vai ficar lá macerando, né? Só que o que acontece? O sólido, né, como começa a fermentação, tem formação de gás. Começa a empurrar toda a parte sólida para cima do tanque. Aí forma o chapéu que a gente diz. Então, fica lá o tanque com o líquido todo embaixo e a parte sólida em cima. Aí eu preciso fazer as remontagens, que são reviravoltas ali no tanque, para poder botar em contato de novo todo o líquido com aquele sólido, para extraindo, né? Senão é igual a gente faz suco concentrado, aí deixa lá parado, né? Aí o que acontece? Separa, né? Dá aquela separada, aí a gente tem que misturar de novo, né? E é o mesmo processo. Isso é maceração comum. Na maceração carbônica, eu não vou esmagar minha uva. Tá? Essa é a diferença. Eu coloco a uva, ela vai estar com os bagos inteiros, né? Então, eu não posso aqui romper, né? Porque quando ela rompe, ela se abre e aí começa o processo de fermentação externa, né? A entrada de oxigênio, tudo. E na maceração carbônica, a gente coloca, então, os bagos inteiros e a gente satura o meio, coloca gás carbônico. Por isso que é maceração carbônica. E a fermentação, ela começa a acontecer dentro da baga, com a baga fechada. Então, uma fermentação intracelular, que a gente diz. Ah, Carol, essa fermentação é igual a fermentação alcoólica convencional? Ela vai dar lá toda, vai fermentar toda dessa forma? Não, essa é uma fermentação ali, ela vai começar dessa forma, vai formar ali 1, 2 grauzinhos alcoólicos, mas não é que faz toda a fermentação, que chega nos 12, nos 13% de álcool assim, tá? Depois sim, aí a gente vai fazer a fermentação alcoólica normal, aí vai ter que romper a baga, né, como convencional a gente faz. Mas é um processo, é uma maceração pré-fermentativa, digamos assim, né? É algo que acontece ali antes. Por que o pessoal faz isso, né? Dá um estilo de vinho diferente. Então, dependendo do estilo que a gente quer, né, a gente usa técnicas diferentes. Como eu falei, né? Ou faz prensagem direta, que aí vai ter um vinho bem mais leve, estilo um vinho branco, né? Ou faz a maceração carbônica, que é outro intermediário ali, que também vai dar muita leveza para o vinho, vai trazer muita fruta, né? Ou faz a maceração convencional, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Os aromas aqui, que normalmente eles estão relacionados à maceração carbônica, são bem frutinhas mesmo, sabe? É um vinho bem frutado. Aqui nem tem a banana, por exemplo, mas a banana também é um aroma que está muito relacionado à maceração carbônica. E aí o gamay, né, o vinho, né, o gamay, o Beaujolais Nouveau, ele é clássico, que ele é conhecido, né, por esse processo.
Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar esse vinho, vocês conseguem ver que claro, a uva em si, ela já é mais leve que a Pinot Noir. Mas o estilo de vinho é um vinho muito jovem, um vinho de tinto de verão. Então, esse processo é ideal para quem quer fazer um vinho tinto de verão, aquele vinho tinto, frutado, para tomar mais fresco, esse vinho aí. Eu botei aqui a rota dos vinhos de Beaujolais, né, na França. E esse vinho, ele é o primeiro vinho do ano, né, que é lançado, né? É o vinho que abre a safra, né, a vindima, o ano, né? É o primeiro vinho a ficar pronto. Ele é um vinho jovem, ele não precisa ficar, né, amadurecendo, não passa por carvalho, tempo de guarda, pelo contrário. Esse vinho aqui, ele tem que ser tomado jovem. Então, até trabalhei numa época lá no Capuane, ele tem, né, um Gamay, por exemplo. E era assim, tem que correr contra o tempo para vender esses vinhos. Se vocês trabalham com vinho desse, nada de ficar guardando, tem que fazer mesmo girar, senão só perde com o tempo, né? Então não dá para ficar esperando, né? Carol, então, para maceração carbônica, a colheita tem que ser manual, né? Sabe que eu não... Não, porque assim, na verdade, quando a gente faz a colheita mecânica, estou aqui pensando, na verdade, teoricamente, eu não sei se saem as bagas, não sai o cacho inteiro, agora eu fiquei na dúvida. Mas machuca, né? Aí depois vai ter um... Não sei a questão de quantidade, assim, de rompimento de baga, como que é, né? Teria que dar uma estudada. Tá. Aí, então, por exemplo, tu pegas o cacho e não tira daquele, eu não sei como é que é o nome daquele que traz taninos verdes, porque se tu tira dali já rompe, né? A ideia, tem gente até que faz o processo, mas assim, o ideal é deixar com engaço mesmo. Até porque depois, né, você pode tirar ali, mas não vai estar tendo contato com aquele engaço, então não tem problema, né? Tipo, não está extraindo no vídeo, porque o processo está acontecendo dentro da baga. Tá, aí eu queria saber como é que é de novo, assim. Tu pega o cacho e coloca ele onde? Dentro do tanque? Já vai direto. Já vira as caixas de uva, já direto no tanque. E fecha. Aí coloca gás carbônico, e aí fecha. Tá. Uhum. E aí a gente coloca o gás carbônico, e aí, nesse caso, não tem espaço para oxigênio, né? Que o gás carbônico toma conta ali do meio e evita que aconteça oxidação, né? Carol, tá me ouvindo? Tô. Eu não entendi, foi a sua colocação aí com a Gamay. A Gamay, então, ela só é feita nesse processo? Então, a gente... É feito nesse processo. Como? Então, todo vinho da uva Gamay, ela é feito nesse processo de maceração carbônica, né? Por causa do tipo da uva, né? Então, Teca, assim, não que seja uma obrigação, que eu não possa fazer uma maceração convencional, vinificação convencional com a Gamay, mas se você pega um Gamay, né, Beaujolais, aqui dessa região da França, é essa técnica de vinificação, esse é o padrão. No Brasil, por exemplo, né, eu não conheço nenhum Gamay, até porque a gente não tem muitos, né, eu sei que tem lá na Miolo, no Capuane, e eles fazem a maceração carbônica. Eles aqui no Brasil, por exemplo, poderiam fazer uma convencional se quisessem, né? Porque tem mais liberdade. Mas é uma uva que ela não dá muito, assim, não é uma uva para fazer vinho de guarda. Então, é uma uva já para fazer esse vinho nesse estilo mais leve. Eu acho que ninguém vai tentar fazer outro método, né? Mas não sei se tem algum que não faça por esse método, que faça por método convencional. Aí eu não conheço, na verdade.
Então, assim, os que eu conheço até, os que eu tomei até hoje, todos eram maceração carbônica. E aí a gente pode ver, não é só a gamé, né? Então é um método que eu posso usar para outras uvas também. Só que a gamé, ela é conhecida por isso. Ah, tá, entendi. Uhum. Até tem, que eu tinha citado para vocês no outro encontro, a Cristófoli, né? Ela fez um taná com esse método. Então, uma proposta de um vinho taná leve, né? É algo assim bem fora da caixa, né? Algo bem ousado também, né? Eu gostei bastante do vinho quando eu provei, achei uma proposta bem legal, bem nova era, né? Mas assim, às vezes as pessoas não usam muito esse método, porque é um método para vinho mais assim, festivo mesmo, mais jovem, né? Não é aquele vinho de valor agregado, né? Altíssimo. Então, aí já viram, né? Mas é um vinho, eu acho bem bacana, assim, pro perfil do brasileiro. Eu acho que tem tudo a ver, assim, com a tropicalidade, sabe? Eu acho que ele traz bastante disso, assim. Um dos primeiros a utilizarem esse método foi Louis Pasteur, em 1872. Ele já observou que as uvas mantidas no ar, assim, né, com oxigênio, tinham um sabor diferente das uvas mantidas em gás carbônico. Entretanto, erroneamente, pensava que essas uvas mantidas em gás carbônico dariam origem a vinhos mais longevos, né? E a gente vê que, na verdade, não, né? Já as pesquisas de Michael Flanzy, em meados da década de 1930, constataram que uvas mantidas intactas por vários dias em ambiente saturado de gás carbônico e posteriormente prensadas davam origens a vinhos de coloração mais brilhante, menos tânicos e de aromas mais distintos, se comparados a vinhos produzidos por meio do processo, né, convencional. Vocês veem aqui, olha, eu quis trazer essa foto, né, que traz bem esse vermelho brilhante, né, essa vivacidade. É bem isso aqui que a gente espera de um gamé, tá? Se o gamé tá já oxidado, né, como eu falei, que ele perde muito rápido, na verdade, né? Aí já não é muito bacana, tá? Então, na terceira quinta-feira do mês de novembro, né, na França, a gente tem essa festa aí do Beaujolais Nouveau. O miolo Wild Gamay é produzido na campanha meridional através do método ancestral de maceração carbônica de cachos inteiros. Esse processo, e esse vinho é sem sulfitos, né, já que também é uma proposta aí já para um público mais alternativo. Esse processo reduz a quantidade de taninos no vinho, deixando-o mais leve e possibilitando o consumo fresco. Ideal para o clima quente do Brasil ou ainda para os que estão entrando no mundo dos vinhos. Exatamente, é um ótimo vinho de entrada. Esse daqui, se eu não me engano, essa edição dessa foto, eu acho que foi um pouco antes deles lançaram esse Wild Gamay, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que sim, que veio primeiro esse aqui, aí depois eles lançaram esse outro. Conhece o da Capuane, até que botou. O Capuane, ele tem o tinto, né, o Gamay convencional, que é nesse estilo, e ele tem o rosé, que é Gamay Merlot, né? Aí é um processo normal, não é maceração carbônica. Se bem que eu até acho que ele deve usar o gamé que ele faz pro tinto, não sei como que é, se ele faz um corte, não sei se ele... Eu acho até que é vinificação normal. Seria possível produzir Carol, um vinho? Pode falar. E aí essa maceração carbônica diferencia o preço? Não, teoricamente são vinhos mais baratos até. Diferencia para ser mais barato. Diferença.
Normalmente Tá. sim, mas por conta daquela questão que eu falei, que é um vinho mais jovem, né? E é isso que vai acabar barateando, né? O preço. Porque a gente sabe que o que mais encarece o vinho é o amadurecimento. Então, nesse caso, ele ficou prontinho, foi. Fica pronto rápido, né? 3 meses só, então já pode colocar no mercado rápido, né? Uhum. Deve ser por isso também que é mais. Então, eles não passam, não existe vinho de maceração carbônica reserva. Eu não conheço nenhum. Tá. Eu acho que não deve Até ter. mesmo se não vai sulfito, aí eles são chamados aqueles vinhos naturais, que chama, né? Uhum. A gente viu na Argentina os vinhos naturais da Zucardi e da Bodega Santa Júlia, eles são com igual tampa de refrigerante, assim, sabe? Para abrir com um abridor de... É um visual completamente diferente. É bem diferente. Como se for, assim, comprado em mercearia o visual, sabe? Uhum. E era tudo de alumínio, não? Eu ouvi falar esses dias também das garrafas nos Estados Unidos, a garrafa toda a embalagem de alumínio. Eu não cheguei a ver ainda. Não. Era de vidro. É de vidro e com essa tampa. E não tem sulfito e eles não... Acho que eles exportam, não estavam disponíveis para exportação à época, mesmo a gente não faria porque tem que ser um consumo muito rápido, né? Mas eles não vão sulfito. Além de aí o que eles falaram, além de outras coisas que entram nessa técnica toda. Então, com certeza, mas se bem que era vinho branco, tá? Então, acho que não tinha isso, né? Não. Se bem que o vinho branco de uva branca, pode? Aí, no caso, se a gente faz maceração no vinho branco, aí vai puxar para aquele perfil de vinho laranja. Só que aí não é maceração convencional, não é a carbônica que eles fazem. Não sei se teria algum que eles usam maceração carbônica para vinho branco. Até acho que daria, assim, para fazer. Mas ele vai ficar, na verdade, vai ser o contrário do que a gente está vendo aqui para o vinho tinto, né? Ele não vai ser um vinho branco mais leve. Ele já vai ser um vinho branco mais encorpado, porque os vinhos brancos convencionais, eles não passam por maceração, né? Então, ele vai ser um vinho até provavelmente mais caro, né? Vai ser mais custoso e vai demorar mais para ir para o mercado também. Então, é um outro perfil, né? Mas seria, por exemplo, um vinho mais leve do que o laranja, né? Se eu fizesse uma maceração carbônica num vinho branco, ele ficaria ali intermediário entre o branco convencional que a gente toma e o vinho laranja, né? Digamos. Tá aí uma experimentação, né? Para propor para o Aventura, quem sabe. Algo interessante. E aí, se a gente pensa em fazer, então, a maceração só dessa forma, né? Como eu falei com vocês já, né? Provavelmente vai ser algo experimental, né? Então, como eu falei, os que passam por maceração carbônica, depois eles também vão terminar ali o processo, né? Da forma convencional, tá? Até porque durante esse processo elas vão se rompendo naturalmente. Então a gente bota lá inteiro tudo, mas aí depois, ó, até botei uma foto aqui, vocês veem, ainda tem o engaço, ó, e aí a gente tem sim, né, que se preocupar, cuidar para não ficar transmitindo, tem que ser uma maceração meio que rápida, né, breve, para não ficar aqui agregando os taninos verdes. Então, aí acaba acontecendo a fermentação convencional. E o peso do próprio cacho, né, dentro do tanque, também acaba ocasionando esse rompimento das cascas,
né? É algo natural, né? Que vai acontecer ali. Então aí libera o suco e dá origem ao mosto que começa a fermentar, né? Que é esse suco da uva, pela ação das leveduras que já estão ali no meio, que a gente chama de leveduras indígenas, né? Que são as leveduras próprias do meio, não são adicionadas, né? Tem uma foto aqui, gente, representando a minha criança. Fiz o ensaio, né? Vocês viram? E aí a moça falou para soprar a florzinha. Teve uma hora eu soprei, né? Tão delicada, voou inteiro. Toda a flor voou. Aí eu falei, meu Deus, mas eu gostei da foto. Falei, tá bem a criança. Acho que a Clara gostou aqui desse momento. Falei, então, é o nosso convite de hoje, né? A gente realmente voltar a brincar, né? A se permitir aí se alegrar com as coisas simples, né? Então, aqui quando a gente olha o processo, né? A gente vê as bagas boiando, digamos, aqui já aconteceu, já tem baga inteira e baga rompida. O Joel tá chegando, não chega, e o Gris fica lá gritando. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam. Então aqui a gente consegue ver que tem, né, já um pouquinho de tudo. Vai logo começar a fermentação, né? Ainda não acho que tenha começado aqui nessa foto, porque a gente não vê formação de gás, né, que é o sinal da fermentação. Depois isso tudo é descartado. Depois sim a gente faz a separação, Teca, da parte sólida e descarta, né? Então, isso é em todos os vinhos a gente faz isso, né? Depois do processo de maceração, a gente descarta, né, para finalizar. Fica só enquanto está fazendo a fermentação. Aqui, ó, analisando-se a questão objetivamente, mesmo em vinhos produzidos a partir de uvas esmagadas, é normal que a prensa deixe algumas frutas intactas, de acordo com o tamanho dos bagos e da regulagem do equipamento, né? Então, a gente regula isso na máquina, né? A força, porque a gente tem vários tipos de prensa, né? Tem prensas mesmo mecânicas, tem prensas pneumáticas, que a gente chama, que é como se ela tivesse um balão que vai inflando e aí faz esse processo de esmagamento mais delicado, forma uma pressão mesmo que vai empurrando os frutos. E tem outros tipos de prensa, né? Então, dependendo, tem uvas também que tem a casca mais resistente, outras, né, a casca mais fininha. Então, tudo isso vai variar, né? Vai dar um resultado diferente. E aí pode ser que passe, né? Mesmo que eu queira esmagar tudo, fazer a maceração convencional, que passem algumas uvinhas ali inteiras. E aí vai acontecer esse processo, né? Mas aí vai ser uma quantidade meio que insignificante, né? Quando misturado no todo, vai estar a maioria mesmo rompida. E aí não vai dar a característica tão pronunciada, né? De eu realmente fazer o processo de forma proposital. Bom, então agora, né? Eu vou falar um pouquinho da parte aqui que eu pensei, né? Quando a gente faz esse convite a viver nosso... Deixa eu parar aqui de partilhar. Voltou, rapaz? Quando a gente faz esse convite à nossa floração, né? Eu quis trazer um processo de vinícola também, que é algo assim que propõe um vinho mais leve, né? Algo mais descontraído, né? Sem preconceito. Tem muita gente que tem preconceito com o Gamay, né? Com o Beaujolais. Mas a ideia é justamente, né, quando a gente convida aí a criança, é não julgar, é a gente se permitir conhecer, provar o novo, né? Então, sem esse olhar de apontamentos, se aventurando. E o convite da floração, né, ele é muito disso, de trazer o prazer para a nossa vida,
né? A criança, como eu falei, quando ela está ferida, nos falta essa leveza, nos falta esse colorido, né? O que é a floração? É a estação aí, né, das flores mais coloridas. A gente se abre, né, ao que? A receber os polinizadores, né? A estar realmente atraindo. As flores são esse chamariz, né, para os insetos, né? É a estação realmente ali do perfume, né, da sedução, da conquista também, tudo isso. Então, se a gente está com a nossa criança ferida e a gente não olha para ela, a gente ignora, né? A gente vai ter essas consequências, né? A gente vai ter uma vida ali cinza mesmo, a gente não vai ter brilho, a gente não vai conseguir florescer, perfumar, né? Fazer networking, tudo vai ser difícil, né? Abrir, ter novos contatos, né? Novas relações, tudo isso a gente perde o nosso magnetismo. Então, o convite de hoje é esse. E aí eu quis trazer a ideia, né, que a gente estuda na psicanálise, né, que Freud ele propõe um modelo de desenvolvimento nosso psicossexual, né? Então, para ele, a nossa libido, que é o nosso prazer, né, ele não é relacionado só ao prazer sexual, né? Freud ele fala de sexualidade, mas uma visão mais ampla, né? Para ele, a gente já nasce com a libido, com a sexualidade. Até foi muita polêmica até hoje, né? A forma como ele aborda, para muitas pessoas é como se ele fosse um pervertido, né? Mas a visão que ele tem é o quê? Por exemplo, de 0 a 2 anos, que é a nossa primeira fase, né? É a fase oral. Então, a gente sente o prazer através da boca, né? O neném, ele tem a libido dele toda, a zona erógena dele é a boca. Então, ele sente prazer ao mamar, né? Ao ato de sucção. Então, ele vai ficar chupando, né, alguma coisa, ou chupando depois o dedo, coisa, tudo isso dá prazer. E, ao mesmo tempo, se a gente tem essa fase que não é bem trabalhada, depois vai acarretar aí, né, em distúrbios que a gente vai ter no decorrer da vida, por exemplo, as compulsões alimentares que a gente tem, elas vêm dessa fase, se essa fase não foi bem resolvida. Como que a gente sabe, né? Ai, Carol, que foi bem resolvida? Se você mamou, né? Por exemplo, né? Um dos indicadores, né? O ideal seria, né? A idade de mamar até os 2 anos. Mas também, por exemplo, eu era um neném que era insaciável, minha mãe fala, né? Mas eu acredito que o quê? Na verdade, a gente, né, não tem essa noção, né? A gente acha muitas vezes que tudo é a fome, né? E aí, na verdade, nem tudo é fome, né? Aí o neném, ele pede, acha, né? A gente acha que é fome, e aí dá de mamar. Aí fica aquele excesso só na comida, né? Então, eu sempre mamei a mais, né? Eu botava para fora para mamar mais, era aquela coisa assim. E eu tenho muitos esses traços da compulsão, né? Oral. E, na verdade, enquanto provavelmente eu estava pedindo outras coisas também, só que me eram dadas só comida, né? E aí ficou um desfalque ali. Então, hoje, um jeito meu de chamar atenção, de resolver meus problemas, é descontando na comida. Descontando na comida, na bebida, né? Tudo que é isso. Então, é uma forma de chamar atenção, de compensar, né? E aí, depois da fase oral, por exemplo, a gente tem de 2 a 4 anos, é a fase anal. Então, como assim, Carol? Meu Deus, as crianças de 2 a 4 anos, né? Elas sentem prazer. É a fase o quê? Que a criança está no desfraude, né? Aprendendo a fazer as necessidades no banheiro. E aí começa a rolar um conflito, né? Por quê? Porque ou ela é repreendida, né? Se a gente reprime que ela faz errado, que fez fora, que fez nas calças, por exemplo, né? Então, uma fase que traz também depois inúmeras outras consequências, né? E aí vai ser consequência o quê? De segurar, né? Ou a criança vai ficar segurando, né? Ou não, né? Ou o contrário. E aí, normalmente, vem os distúrbios o quê?
Quando a pessoa tem muita mania de limpeza, por exemplo, né, até o próprio toque, ele vem dessa fase, quando essa fase não foi bem amarrada, né, para a criança. Então, o excesso, né, de organização, de limpeza e tal, ou também pessoas até que são amarradas muito, né, pão duras, por exemplo, não se desprendem, né, vem também dessa fase. É uma fase que a criança ela está trabalhando, desenvolvendo a sua liberdade, a sua autonomia também, né? Então, se a gente hoje tem muita dependência, né, não tem essa autonomia, é muito difícil para a gente, né? Ou carrega o mundo nas costas, né? Tem aquela sim, né, aquela síndrome de que tem tudo ser muito sofrido, também vem normalmente dessa fase. Deixa eu ver o cara. Então, Teca, na verdade, para Freud, a sexualidade está em tudo aí. Então, de 0 a 2 anos é na fase oral, aí depois vai para a fase anal de 2 a 4 anos, depois de 4 a 6 anos aí é a fase fálica, né? Depois a gente tem um período de latência, que a gente chama, que é uma fase que fica meio que adormecida, que é a nossa infância ali, que a gente vai para a escola, começa a ter muitas atividades e tal, e volta lá na puberdade, que aí sim entra a relação com os órgãos genitais, só lá, né? E aí volta tudo à tona, tudo que não foi resolvido aí até os 6 anos, volta com muito mais força lá na adolescência. Por isso que a gente tem aqueles conflitos todos, né, na adolescência. E aí, claro, depois da adolescência, né, aí a gente já, teoricamente, já desenvolveu tudo, já virou adulto, né? E aí a gente teria a nossa sexualidade, que ela vai vir através da relação sexual também, mas o ideal seria que nós não tivéssemos a nossa satisfação sexual só através do ato sexual, que a gente tivesse todas essas outras zonas também, né, desenvolvidas, e que a gente sentisse prazer através de outras fontes, né? Seja de uma arte, por exemplo, de um próprio estudo para as pessoas mais que gostam, né, que são mais voltadas para dentro, para si, se realizam estudando, aprendendo coisas novas, né, ou, né, também realmente produzindo, né, através de outras fontes, que não ficasse só, porque se a gente fica só dependendo, né, da relação sexual para ter prazer e para sentir prazer, assim, é uma sexualidade não resolvida, né, uma sexualidade imatura e provavelmente, assim, meio doente, né, neurótica, que a gente só realiza ali na compulsão, mas depois volta o vazio, né? Então, para ele, tudo isso, na verdade, a sexualidade, ela passa por todo esse processo, né? Então, depois, na fase fálica, que é dos 4 aos 6 anos, é quando a gente tem ali o maior conflito, né, para Freud, que é a base da teoria dele, que é o complexo de Édipo, não sei se já ouviram falar, que é baseado no mito, né, de Édipo, que é o quê? É aquela fase que a criança, né, a menina vai se identificar com o pai, né, e que acha que o pai vai ser o namorado, é o primeiro amor da vida dela, começa a rolar uma rivalidade, uma disputa ali com a mãe, né, porque a mãe tá meio sobrando ali, né, tá atrapalhando ela, e o menino, ele troca, né, então ele vai para a mãe, e fica naquele grude com a mãe, e isso seria o quê? De 4 a 6 anos. Claro que isso foi a idade que ele colocou na época dele, as crianças, né, o desenvolvimento das crianças era outro, né? A gente vê que hoje está muito mais acelerado. Então já tem gente que já está mudando essas idades também, né? Mas se a gente não fecha esse processo, depois ali dos 6 anos, a criança continua naquele apego, né? O menino com a mãe, aí continua naquele grude, não sai da cama da mãe, né? Aquela coisa, e vice-versa, a menina com o pai. Se a gente não faz o corte,
aí também depois vão dar ali consequências para Freud, né, que ele diz até na questão de decisão de gênero, ele diz que influencia aí, né? Aí, claro, né? Isso na época dele, né? A gente hoje já tem outros psicanalistas que têm outras visões também, né? Mas aí, teoricamente, o menino ficaria muito afeminado, não conseguiria se impor, sabe? Ter ali as tomadas de decisão. A menina ia ficar se identificando muito com o pai, ia ficar mais masculinizada, né? Enfim, seriam esses traços que dariam depois no futuro. Então, a nossa ideia é, né, trazer essa libido, resgatar, né, para a nossa vida, como eu falei, de diversas formas, né? Não só dessa forma, né? Claro, se a gente é um termômetro também. Se a gente tem falta de libido, como está a nossa libido hoje, né? Claro que a libido sexual é um termômetro, porque hoje, né, teoricamente, a gente já teria desenvolvido tudo, né? Então, também a gente tem, sim, que ter, né, nossa libido sexual. Só que o que eu gosto de deixar claro, né, de falar, é o quê? Como que foi a minha libido no decorrer da minha vida e comparar, né, a minha libido com a minha libido, não ficar comparando com as das outras pessoas, né, porque aí não tem nexo, né. Claro que também tem várias variáveis aí para nós mulheres, muitas vezes a questão hormonal, né, então tem muitas coisas que a gente tem que olhar que vai além, né, que realmente às vezes a gente tem algo ali de química mesmo, que a gente tem que fazer uma reposição hormonal, né, e tal, mas muitas coisas vêm só por uma falta de sentido, né, ou por a gente não ter realmente desenvolvido bem essas fases, né, não ter olhado para as feridas, ter passado adiante. Então, aí depois a gente fica ali sem conseguir sentir prazer mesmo, né? Fica na falta ali dessa libido. Não sei se vocês já tinham ouvido assim essa abordagem, e aí na psicanálise, né, a gente tem 3 linhas, na verdade, né? Então Freud, ele acredita que o ser humano ele é movido pelo prazer, né? Que é o prazer, que é a pulsão de vida que nos guia. Já Adler, que é uma outra linha, ele afirma que o ser humano é movido pelo poder, né? E Viktor Frankl, né, que é outro que eu me identifico muito também, ele diz que a pessoa é movida pelo sentido, né? Então, sentido de vida mesmo. Eu acho, na verdade, que a gente tem os 3, né? E aí eu acho que conforme a gente vai evoluindo, né? Eu acho que o prazer só, né, carnal, aquela coisa assim, é o mais primata possível, né? O poder também é algo que move, sim, né? Muitas vezes sobe a cabeça e tal. E eu acho que quando a gente consegue ser movido pelo sentido, é algo que a gente já alcançou um outro patamar, né? E eu me identifico bastante com essa linha, né? Mas realmente, assim, eu acho que às vezes a gente deixa de nutrir a gente deixa de se permitir sentir prazer, e o vinho, ele traz muito disso. Ele é uma bebida que ele está totalmente ligado ao arquétipo hedonista, que é o prazer, né? Então, é uma bebida da sedução, do envolvimento, né? Inclusive, né, que dizem aí que aumenta a libido, né? Mas é claro, tudo feito com um bom uso, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Acho que também pode variar de acordo com a personalidade. A libido, Teca, tu diz? Os traços de... Ah, tá. De ter, ser e sentir. Acho que sim também, com a personalidade e com a nossa história de vida também, porque eu acho que, né, no nosso caminhar a gente vai mudando isso, né? Conforme a gente vai se conhecendo, se descobrindo, as experiências, né, que a gente vai passando, até a influência do meio também, né? Tudo isso vão contribuindo na nossa percepção. Mas com certeza também na personalidade da pessoa
né? Que tem pessoas que já, assim, né? Desde sempre tem essa perspectiva diferente. Então, hoje, gente, nosso tema que é, né, criatividade e sexualidade. Vocês sabiam que estão relacionadas? Criatividade e sexualidade? Pois é. De maneira energética, quando a gente pensa, elas estão relacionadas ao nosso chakra sexual, né, que é aqui embaixo do nosso umbigo, e é o mesmo chakra que rege a sexualidade, é o que rege a criatividade. Então, é um termômetro. Como que está a minha libido? Né? Porque, assim, a libido é aquela fome, né? Aquela coisa, assim, de sentir prazer. É a criança que está ali, né? E também, ao mesmo tempo, a sexualidade, ela também é. A gente tem que estar aberta, se permitir, né? Se a gente está travado, a gente não tem uma experiência também sexual, né, de prazer bem resolvida. E aí, claro, seja qualquer tipo de prazer, né? Tô ferrada. Adoro. Então, será que se a gente alimentar a nossa criatividade, melhora a nossa libido sexual também? Melhora. Vocês sabiam? Melhora. Então, assim, é isso que é engraçado. A proposta da gente alimentar, né, a nossa criança vai influenciar na nossa mulher também, né? Porque se a gente se entende de maneira cíclica, a gente vê que não são todos os dias iguais, né? Isso eu já falei com vocês 1000 vezes. E até para a questão da sexualidade, né? Então, como seria a fase da lua crescente da criança da floração na sexualidade? É o se permitir, é o se aventurar, se abrir para o novo, né? E aí, se a gente aplica isso à sexualidade, por exemplo, né? Tentar coisas novas, ter um novo olhar, né? Dar uma incrementada ali, né? Nutrir os sentidos diferentes, né? Bota trabalhar com aromas, né? Com óleos essenciais, com óleos de massagem, né? Já trabalhando o tato, já se permitindo, né? Tomar um vinho, aguçar o paladar, enfim, né? Trabalhar outros sentidos além. Então, dá uma... Isabela. Fala, Isabela. Aproveita que tem 60 dias aí. Já baixou bem, Jaque. Para ter tempo, entendeu? Para se permitir. Depois. Teu tempo tá acabando, minha filha. Acabando. Não, meninas, gente, tem que dar uma... É assim, gente, o foco é só nos filhos, né? Tudo administrado, já. Mas agora eu vejo essa semana meio que bombou na internet aquele no Stories, eu não sei como é que chama, mas tem um negócio que a gente clica e assim, sem mentir, coloque a sua foto de fundo, como é que é, de bloqueio de tela. Sempre tem, né? Assim, quais são as 10 coisas que você mais gosta, ou aí na outra semana fale a sua comida preferida, poste uma aquelas foto. listinhas que botam nas enquetes. Isso. E aí, essa semana era da tela de bloqueio, né? Então, era assim, sem mentir, poste sua foto de bloqueio de tela. Dá um print e poste, né? E assim, todas. Primeiro que só participa mulher. Segundo que participa homem que tem foto de filho. Mas para o homem ter foto de filho, ele tem que ser separado também. Essa foi, assim, a minha leitura da semana.
entendeu? Aham. Porque todas as mulheres é foto de filho, e um ou dois que eu vi, aí são separados, e aí é foto deles com os filhos. Olha só. É. E quem é a gente, né? A gente tem que se olhar primeiro, né? É um baita desafio. Eu tenho certeza que também o meu discurso não sei por quanto tempo vai durar, de fato. Mas realmente, quem é a gente, né? Eu vejo muito disso mesmo, né? Que chega um tempo ali que depois se perde, né? E assim, até quando a gente pensa, né, pro neném também, mas pro neném é até os 2 anos, ele se vê como um só, né, com a mãe. Só que aí pra mãe aquilo continua ali, né? Ela não corta o vínculo, né? E só que aí depois ela já não se reconhece mais, né? Nem se encontra Que na mais. verdade, por mais que ele não veja como um só, ele continua muito dependente, né? Uhum. Então, ele pode até se ver como ele, mas ele depende para tudo, para comer, para tomar banho. Ele não tem autonomia nenhuma ainda com 2 anos, né? Só faz coisa errada. Uhum. Então, a gente está atrás para atender e é muito solicitada ainda, né? Uhum. E essa dependência vai acabar lá na frente, né? Mas é engraçado, Aí a minha vai depois vem a fazer síndrome do 16. ninho vazio, né? A minha vai fazer Aí vem 16, outra. mas ainda tem muita dependência, muitas vezes. Ó, ela chegou aqui. Na hora. Linda! Na hora ela chegou, não precisa parar de falar. Ó, a Teca botou. Tô na casa da minha filha tem 1 mês, larguei tudo, estou por conta, não tenho idade. É bem isso, né? A prioridade. Mas o convite de hoje é para vocês se permitirem assim, se olhar para a criança de vocês, porque nesse lugar de mãe, que é o arquétipo da mãe, né? Esse aí que a gente está falando, né? Que vem e que predomina. Aí só fica ele. Não tem espaço para a nossa criança. A nossa criança fica lá ferida, abandonada, né? E aí pronto, as consequências, né? Falei aí quais são. Então é se permitir olhar para sua criança, né? E cuidar dela hoje mesmo, de fato, se priorizar, né? Sem culpa, né? Porque às vezes aí o arquétipo da mãe traz muita culpa, né? Que a gente. Então, não sei como que tá aí hoje para vocês, se faz sentido esse pedido, né? Esse convite aí da floração, até para vocês, sim, né? Colherem mais frutos aí, aumentar a produção aí de vocês, né? Em todos os sentidos. A gente precisa, como até que tinha perguntado, quanto mais flores, mais frutos, sim, né? Então a gente precisa florescer mais. Então, como que tá aí hoje isso, né? Esse brilho aí de vocês só, né? De fato. Então, esse é o convite de hoje. E aí, como que eu posso fazer isso, Carol? Já dei algumas sugestões ali. Essa questão da inovação, né? Também é uma, né? Aí eu deixo por conta para vocês. Mas a própria questão do convite que eu faço do caderno de escrita criativa é um método para estar trabalhando a criança interior. Então, para vocês se permitirem, né? Como vocês não são muito do desenho, né? De repente, manifestar isso de outra forma. Ou se permitir, porque a criança, ela não tem medo, ela se arrisca, né? Ela vai fazer mesmo sem estar perfeito, ela vai brincar. Para ela vai ser brincar, né? Então, seja ali brincando com os rótulos, pintando, né? Coisa abstrata mesmo, que não tem que ter certo ou errado, não tem que estar dentro de métricas, de padrões, se soltar mesmo. Então, esse é o convite, né? Para vocês. E até também no mundo dos vinhos, cada vez mais se permitir. Eu sei que vocês já são aventureiras, né? Mas
se permitir aí se reconectar, trazer cada vez mais essa aventureira aí que está dentro de vocês. Porque assim vocês vão estar curando isso também. Faz sentido para vocês? Então, o que vocês vão colocar em prática aí? Vão se comprometer aí comigo para eu cobrar? Eu tenho que terminar a incubadora e botar em dia o Trello. Já. O Trello é uma forma de botar, se quiser botar criatividade lá, vai ser desafiador. Porque essa fase de floração é bem fácil de identificar, mas assim, também eu tive uma mudança muito brusca na minha vida, né? Então foi por isso. Então é fácil de identificar. Mas tanto que eu estou construindo a persona e eu falo a linguagem do que a gente começa assim, né? Falando o que a gente gostaria de ouvir, né? Mas eu vejo assim, tem muita gente da minha idade que gostaria de enfrentar uma, assim, Deus, como é que é o Deus me livre, mas quem me dera, sabe? De enfrentar uma mudança para poder, porque muitas vezes não se tem coragem, né? E aí quando tu não tem outra coisa para fazer, vem a mudança até ti, né? E aí não é que tu encara a mudança, a vida se torna uma mudança, né? Então, assim, eu estou muito na fase a tudo dai graças. A tudo dai graças. Estou muito em constante mudança faz 4 anos. É bom isso. E a criança, ela traz muito esse ímpeto mesmo, assim, né? E de cair e levantar, e vai de novo, né? Se ralou, foi. A criança não para de ficar brincando ali pra, né? Se machucou, vocês aí que brincavam na rua, né? Sabem que partiu para o próximo. E é assim, é justamente isso, né? E levar isso para as outras pessoas, de fato, é muito motivador, muito inspirador. Eu vejo que a minha missão também tem muito disso, de levar essa criança, essa bravura da criança, né? Que é quando a gente inspira as pessoas, motiva a mudança. E aí chamam isso tudo do empoderamento, né? E eu não vejo assim, né? Não é assim. É a coragem de te instalar na verdade e ir, né? Então, aí eu vejo a minha construção da persona nesse sentido. Pessoas que estão na minha situação, mas a maioria está dentro daquele dia após dia e não vê. Hoje eu reassisti toda essa parte de persona e da construção e dos desejos, hobbies, tudo, né? E é assim, as pessoas não quer, já está todo mundo com filho mais ou menos criado, né? Já todos adolescentes, e numa cidade como essa eles se locomovem sozinhos, né? Porque andam a pé, acho que como mais ou menos aí também, né, Carol? Então, muito da dependência acaba, muita coisa, e perdeu o sentido, né? Aí vai mudar como? Como que vai mudar? E aí não tem como encarar. Você tem que encarar uma mudança brusca, né? Trocar uma brincadeira radical, assim. É tu parar de brincar de casinha e brincar de bungee jump, assim. É bem diferente. Mas Deus provém tudo e a tudo dai graças. É, verdade, Isabela. As meninas comentaram aqui também por escrito. A Teca botou: tô na fase um dia de cada vez. Meu processo está complicado, com muitos medos, mas confiante.
não estou com muitos planos, vivendo hoje e graças a Deus por isso. Tamo junto, Teca. Sinta-se acolhida. E é muito de se perceber também, né? Perceber também os momentos, né? Encarar essas fases. Vocês sabem que esse é o meu... que eu sempre tento trazer, né, pra gente, porque, né, a gente se permite viver cada etapa, né? Então, também é bem isso mesmo, né? Acolher o que tá vindo. E a Jaque botou: finalizar o tema passeio de balão, taças e taças, minhas experiências. Desenhar sem medo, criar oportunidades e novas perspectivas. Exatamente, Jaque. Estou esperando esse projeto aí, ó. Né? Lindíssimo, com certeza, né? Tem que ficar. Quando tá enrolando, ó, faz um tempinho, né? Faz mesmo. Uhum. Meninas. Aí tem que olhar. Eu passei de balão até com a Jaquel. É linda a ideia. Meninas, essa era a minha proposta para hoje, né? Excelente, excelente. Espero que bom que vocês gostaram, que bom. Excelente. E, né, de certa forma, por mais aí no momento que a gente esteja, né, que possa ter florescido. Ó, a Teca botou, já fiz uma vez na Turquia, amei. Lindo passeio de balão. Que possa ter voltado e despertado essa criança dentro de vocês, né? De uma forma ou de outra, ela vai se manifestar aí, né? Dentro das possibilidades de cada uma. Então, é isso. E a minha também tá aqui, vamos todas juntas. Peguem uma foto de vocês, crianças, uma coisa simples, né? Peguem uma foto de vocês, crianças, que realmente representa assim, bem vocês, que vocês vejam que... Deixa assim à vista. Deixa à vista para vocês verem volta e meia e estarem em contato com essa criança. Aí deixa ela, vai falando com vocês aí. Aí deixa que vocês vão sentindo aí os sinais. Estejam atentas. Tá bom? Vamos fazer a nossa foto? Gente, enquanto isso. Isso é legal até não sei se vocês têm aí um altarzinho, alguma coisa, em algum lugar assim que vocês possam ver sempre, deixar essa foto, né? Porque a gente às vezes fica só guardado lá e a gente lembra assim, né? Vai lembrar quando tiver que lembrar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Foi, meninas. Ai, que Obrigada bom. de coração aí pela presença A de gente que vocês. agradece, meu Deus, excelente. Ai, que bom que vocês gostaram de verdade. Beijo enorme, uma ótima semana, Beijo, meninas. boa noite. Boa noite.